Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Baleste falando com vocês, direto do estúdio da Tribo Produções, no nosso podcast Pode Apostar. Estou aqui com a Thelma Romão. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, está sendo um prazer enorme para a gente fazer esse podcast, porque é um sonho muito grande que a gente vem desenvolvendo. Sim. Essa ideia de Pode Apostar, a gente quer falar um pouquinho para vocês do porquê e como a gente chegou nessa ideia, né, Thelma? Mas já entrando nessa seara, já nessa informação, a gente cria algo descontraído para a gente conseguir falar com as pessoas e chegar, atingir as pessoas com informações de carreira, Sim. A trajetória de outras pessoas para inspirarem tanto alunos, pessoas que estão estudando hoje, profissionais de mercado, empreendedores também, e é uma troca, né? Então é para a gente tanto incentivar essas pessoas, então trazendo as mesmas pessoas para que elas se vejam e se espelhem naquilo. E aí eu queria falar também um pouquinho, é um prazer eu a Thelma ter aceitado esse desafio e criado junto com a gente Sim. esse desafio, porque ela encabeçando a parte de educação, aí eu queria que ela falasse também um pouquinho do que ela pensa sobre isso, para a gente rodar com isso e a gente fazer o nosso primeiro programa que começa daqui a pouquinho. A gente teve uma entrevista super interessante, mas a Thelma começa aí falando a visão dela. Bom, Bruno, primeiro eu queria te agradecer por mais essa parceria, né? Temos aí vários projetos e esse é um dos que estava assim há um bom tempo na nossa mente, né, para desenvolver. Eu estou já há 1 ano e meio à frente da escola, do Colégio EFOCO, e eu vim assim sempre pensando em algo, em um diferencial para os nossos alunos. E quando você veio com essa proposta, eu achei muito interessante porque nós trabalhamos, o nosso público é o público jovem, né? E para trazer alguma inovação para eles, nós estamos pensando em estar trazendo aqui para esse podcast pessoas que alavancaram as suas carreiras já muito jovens, né? Então, eu gostei muito da ideia, até agradeço demais, porque nós vamos proporcionar principalmente para os nossos alunos aqui da escola um momento de reflexão de carreira, né? Que os sonhos, eles existem e eles podem ser realizados, né? Então, alguns dos nossos parceiros aí, alguns dos nossos convidados trarão com certeza muita inspiração para os nossos alunos aqui da escola da EFOCO. Legal, Thelma. E eu compacto 100%, porque para mim a questão de educação é muito forte. Sim. E lembrando que o nosso foco é uma educação profissional, principalmente, então é uma ponte, uma ligação do aluno, da parte do estudante com o mercado de trabalho. Então, aqui a gente vai tentar trabalhar de uma forma leve essas informações sérias e importantes de como essas pessoas construíram essa carreira. Então, vejo a gente está colocando muito carinho em cima disso. Exatamente. Né, foi muito desenhado carinho. Com rápido, mas desafiador para a gente. Para nós é muito desafiador. A gente que não é muito de entrevista, mas a gente gosta muito de informação. Então, é interessante porque a gente vai aprender muito com as pessoas que vão trazer essas informações do mercado, das carreiras e principalmente do crescimento pessoal, o que elas deixaram de lado, o que elas apostam para crescer, o que é importante, as dicas que elas vão dar com certeza vão enriquecer muito para a gente. E para mim, particularmente, é um sonho, porque eu sempre pensei em poder contribuir de uma forma interessante com a sociedade, com as experiências que eu tive também, o que eu tenho hoje, os acessos que a gente tem hoje, para a gente mostrar para a sociedade como é possível para elas também alcançarem objetivos extraordinários aí com poucos passos. Então a gente vai falar que as pessoas estão achando que vão entrar só grandes empresários ou grandes profissionais, então a gente quer pessoas até do começo, a gente quer trazer alunos aqui, estudantes também, porque eles também têm a sua trajetória, né, Thelma? E eu acho que isso aí vai somar demais para esse podcast. E pensando também no nome, né, Bruno? Nós ficamos aí alguns dias pensando, nós precisamos de um nome para esse podcast que tem tudo a ver com a gente e com os nossos alunos e com as pessoas que virão para as entrevistas, né? Então, esse Pode Apostar que você pode apostar no seu sonho.
E a gente que trabalha com educação e não ter sonhos é impossível, né? Então, sempre nós estamos trabalhando e mostrando para os nossos alunos que eles podem sonhar e podem principalmente realizar. Então, apostem no sonho de vocês. Então, a nossa proposta inicial, e eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque é um projeto muito bacana que o Bruno me apresentou. E eu, assim, já de primeira aceitei, apesar da nossa falta de experiência com isso, mas nós estamos bem ansiosos e esperando bons resultados com isso. Eu acho que vai trazer muito conhecimento para mim, para o Bruno, porque traremos aqui pessoas com muita experiência ou começando a sua carreira. E eu acho que isso vai deixar, assim, todos nós com um crescimento muito bacana. Então, o que nós pensamos inicialmente é trazer algo muito leve, muito descontraído também, mas eu disse para o Bruno, a educação está nas nossas veias aqui, né? Então, a gente realmente pensou em algo para acrescentar, né? E principalmente para mostrar para todo mundo que nós podemos sonhar e apostar no nosso sonho. Perfeito, ó, não preciso nem complementar com mais nada. Mas é legal, é isso mesmo, viu, que você falou, Thelma. Para mim é a mesma coisa, a gente está muito alinhado com isso. Sim. Eu estou muito contente com esse projeto e eu tenho certeza que a gente pode apostar que Sim. vai dar certo também nisso. As pessoas podem apostar que isso é algo diferenciado e vai trazer muito resultado para elas. É sempre uma dica, uma informação interessante. A gente vai buscar sempre esse tipo de conteúdo. E acredito que seja isso. Não tem muito. A gente queria hoje deixar só uma introdução para o pessoal entender um pouquinho do que é, mas o que a gente vai sentir é com o decorrer de todo esse bate-papo das pessoas que vão vir aqui, elas que vão trazer o brilho para essa mesa. Exato, né? Nós vamos só ser âncoras aqui, né? E tá trazendo um pouquinho. Porque eu acho interessante que nós também somos leigos em muitas coisas e vamos aprender muito com cada pessoa que estará aqui trazendo e acrescentando para a gente, para os alunos, para a nossa vida. Enfim, eu acho que a proposta é muito interessante. Nós estamos, assim, bem esperançosos e bem confiantes nesse projeto. E é isso, né, Bruno? E nós estamos, assim, realmente, é o nosso filho que está nascendo agora e nós temos um primeiro entrevistado que foi muito bacana, né, Bruno? Você pode falar um pouquinho mais? A gente já fez a primeira entrevista com o Lucas Felipe dos Santos. Lucas Felipe dos Santos, então responsável por treinamentos, capacitação em APH, atendimento pré-hospitalar. Ele vai falar muita coisa sobre isso e faltou tempo ainda pra gente falar, a gente poderia falar o dia inteiro. Foi muito bom. Mas foi muito importante e para as pessoas que entendam um pouco mais dessa área, a gente aprendeu muito mais dessa área e na verdade a gente está até ajudando a divulgar, principalmente, que é super importante, ele está realizando um curso junto com a Escola EFoco. Que honra trazer o Lucas para cá, né? Um profissional de ponta. Super interessante. Muito bom, foi muito bom mesmo. Vocês não podem perder essa entrevista com o Lucas. E é legal que ficou, então a data até já está marcada para dia 13 de junho de 2022. Inicia o curso. Daqui a pouquinho já começa. E as vagas. Não é tão disponível esse curso na nossa região. A gente está em Lençóis Paulista. E a gente vê que a região é carente dessa formação, então por isso que ele veio com esse curso completo e tal. Então ele vai falar um pouquinho mais, vocês vão ficar com esse primeiro programa aí que a gente criou. Muito especial. E depois muito mais, a gente já está com uma agenda bem legal preparada para a gente trazer um pessoal, diversos assuntos. E acho que é isso, né, Thelma? É isso, e pode apostar que faremos tudo com muito carinho e vai dar tudo certo. Legal, então pessoal, ativem lá o sininho, curtam, compartilhem, tragam a oportunidade de outras pessoas também conhecerem um pouco mais de informações interessantes para se desenvolver, para desenvolver cada vez mais seu conhecimento, história, jornada, a importância do que você tem que abrir mão, como eu falei, dicas importantes para você melhorar na sua carreira. E fiquem com os nossos capítulos novos aí. Em breve chegam novas informações aí também. E se você quiser assistir alguém aqui no nosso podcast, também pode mandar algumas dicas pra gente, né, Bruno? De entrevistados, né? Às vezes tem alguém aí muito bacana que a gente pode estar trazendo para brilhantar aqui ainda mais o nosso Pode Apostar. Deixa na descrição tudo que vocês acharem interessante. Informações, pessoas,
alguém que vocês conhecem, que está perto de vocês ali, que teve uma carreira super interessante ou que já está conseguindo crescer, a gente vai, conversa, a gente tenta trazer essas pessoas e também dúvidas, questões, dores e orientações. A gente está aberto e a gente conta com vocês. Sejam muito bem-vindos e vamos para o nosso primeiro episódio. Fala, galera! Nosso primeiro podcast, Pode Apostar, um podcast direcionado para as pessoas que querem falar de carreira para construir cada vez mais uma carreira de sucesso, com bastante conteúdo de diversos tipos de assuntos. Então, hoje a gente começa com algo relacionado à saúde. E eu sou o Bruno Balestre, eu estou aqui com a Thelma Romão. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Li. Boa noite, Thelma. Eu estou aqui, nosso primeiro convidado, Lucas, ele vai falar um pouquinho mais. Hoje ele está aqui para falar especialmente de um curso super interessante relacionado à saúde, que é o APH. Ele vai explicar um pouquinho mais o que é esse APH. Então, vamos lá. Lucão, como estão as coisas? Fale um pouquinho Graças de você. A Deus, na Santa Paz. E fala pra gente da sua carreira e depois explica pra gente melhor desse curso que a gente está curioso aqui. Pô, vamos lá. É sempre gostoso de pegar as raízes lá, né? É bem interessante um pouquinho a história. Acho que talvez várias pessoas identificam com o que eu vou dizer. Acho que como qualquer menino, enfim, né? Sempre gostava de carreira militar. Minha primeira opção era a carreira militar. Gostava de ser policial, etc. Bombeiro, né? Enfim, e a segunda opção que eu tinha também em mente era realmente a área de saúde. Sei lá, talvez um médico, né? Um enfermeiro, enfim. E o que me ajudou muito realmente a decidir, né, entre a carreira militar e saúde foi um tio meu que inspirou bastante, né? O Marquinhos. Na época ele começou a fazer auxiliar de enfermagem, evoluiu para técnico. E eu comecei a observar realmente a carreira, como que era, enfim, né? E me inspirou bastante. Eu seguia realmente os passos dele lá, né? Enfim, e fomos gatinhando, né? E acabei apaixonando realmente, né? A área de saúde não tem palavras para descrever o quanto é bom, né? E uma coisa bem boba, mas eu acho que é interessante essa palavra, tipo assim. Acho que todo mundo pensa na caridade, ajudar, enfim. E é interessante, talvez, você ser remunerado por isso, né? Então é muito legal você ajudar, cuidar, enfim, e ser remunerado. Então, tipo assim, são custos-benefícios interessantes. E hoje não consigo ver mais, talvez, na carreira militar, em outro segmento, sabe? Foi bem interessante. E o APH, né, me intrigou bastante, porque nós trabalhamos tanto, né? Até o que é o APH? A sigla APH. APH. Significa o pessoal que está ouvindo, que tá vamos lá. Às vezes não vai saber. APH é atendimento pré-hospitalar. Legal. Atendimento pré-hospitalar, ele já é mais direcionado para o profissional. Então, quando a gente fala algo para noções de primeiro socorro, enfim, quero passar algumas instruções. Noções é primeiro socorro, primeiro cuidado. Então, a PH já é algo profissional, já uma conversa mais técnica, um pouco mais profissionalizante. Então, o meu vizinho lá, o Chico, ele faz primeiro socorros. Né? Tá. Meu parceiro que trabalha comigo, ele faz a PH, treinamento pré-hospitalar. Então, tem uma diferença grande, então. Você subiu um nível ali, é um assunto um pouco mais profundo, realmente mais técnico, etc. Né? Legal. E nessa brincadeira, já graças a Deus, está indo 15 anos na enfermagem. Você trabalha no hospital aqui, de Lençóis? Trabalhei no hospital. Hoje eu atuo só no APH, no atendimento pré-hospitalar. O que é atendimento pré-hospitalar? É interessante já falar para eu poder esclarecer. É todo atendimento profissional que é realizado fora do âmbito intra-hospitalar. Aí nós temos o intra-hospitalar, pré-hospitalar móvel e o pré-hospitalar fixo, que a gente vai descrever muito na parte estrutural do curso que nós vamos preparar para os alunos, né? Então aí você vai entender muito bem o que seriam esses 3 segmentos. Mas no geral é o que eu na rua, né? Não estou dentro de um hospital, por exemplo. Né? Ah, legal. E até entendendo isso aí, então, independente de você já ter uma formação na área de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, geralmente a pessoa pode com isso é um complemento, então, porque ela já está acostumada com o treinamento interno, né? É muito interessante. Na área de saúde, nós temos essas três, né? Nós vamos colocar as dois leques, né? Tá. Então, não necessariamente porque eu domino o intra, eu domino o pré. Então, assim, a enfermagem, enfim, a medicina faz um leque muito grande, tem vários segmentos. Então, por exemplo, eu fiz técnico de enfermagem, por exemplo, na EFOCO, e eu abro um leque para me trabalhar.
Eu posso trabalhar na área de saúde ocupacional, posso trabalhar com cuidados, posso trabalhar em home care, também em clínica, posso trabalhar no atendimento pré-hospitalar, posso trabalhar no intra, enfim. Porém, são segmentos com algumas atualizações separadas, né? Então, ao pegar ele como se fosse um complemento, ele fosse uma especialização, né? Então, de repente, você trabalha já, sei lá, 40 anos, por exemplo, dentro de um hospital, mas a hora que você vai para o pré, quando você vai para a rua, é outro procedimento. Então, às vezes, de repente, eu formei e fui para o pré. Eu trabalhei lá no SAMU, bombeiro, sei lá, enfim. E daí, de repente, acontece uma oportunidade para mim trabalhar no intra, são segmentos diferentes. É enfermagem, é medicina, por exemplo. Mas é trabalhar com o inesperado, né, né, Lucas? Então, é muito interessante. Nós temos assunto para falar muito tempo, mas só para vocês terem uma noção. Vamos colocar que o Bruno ele trabalha lá no pronto-socorro. Você trabalha na ambulância que faz o atendimento pré-hospitalar. Sim. Né? Então, o cuidado que ele vai fazer com queimados dentro do intra-hospitalar é uma coisa. O cuidado que você vai dar para o pré na rua é outro. Né? E vocês, exemplos, são enfermagens. Então, assim, esse cuidado que é diferenciado. Né? Então, geralmente, você vai fazer a parte mais bruta, mais complicada, que existe técnicas, existe regras, existe protocolos, enfim. Depois você dá esse paciente e entrega para o intra, que vai dar continuidade. E são procedimentos continuação do que foi feito no pré. Então é bem interessante, às vezes de repente, né, porque o Bruno trabalha no intra, 40 anos que trabalha no pronto-socorro, mas a hora que você coloca ele na rua para mobilizar, de repente fica um pouco complicado. Então, tipo assim, é um campo muito grande e que é interessante, porque às vezes, sou graduado, sou enfermeiro, sou técnico, sou segurança do trabalho, enfim, né? Mas assim, formei em X, enfim, é um campo, é um nicho que se atualiza muito, né? Há várias diretrizes que vai realmente, né? A ciência vem trazendo inovações, procedimentos novos realmente em relação a isso, e que sempre você tem que atualizar, né? Enfim, então é interessante, mas eu sou do intra já, eu sou técnico, sou auxiliar, sou enfermeiro já há X anos, enfim. O pré é outro assunto. Inclusive, eu imagino que assim, tanto com equipamentos deve ter uma diferença grande, talvez, dos equipamentos, é o que você falou. A pessoa que é do intra, ela tem já o tipo de produto que ela trabalha, o equipamento que ela está acostumada ali para fazer o atendimento quando chega, mas quando está na rua, vamos dizer assim, o pré, que geralmente está na rua, está num outro ambiente que não o hospital, você vai trabalhar com outras ferramentas. E aí, nessa formação, então, você consegue trabalhar direto essas ferramentas, aí como que funciona mais ou menos? Inclusive, depois, a gente vai ter tempo para conversar, enfim, até nas chamadas que a gente faz, a gente explica bem realmente esses módulos. Então, sim, eles foram cuidados mesmo, realmente. Legal. Eu gosto de trabalhar com esses módulos para evolução. Então, tipo assim, eu vou fazer com que você tenha no primeiro módulo, por exemplo, estrutura para isso. Quais são as regras? Porque a gente brinca que, por exemplo, o intra é sensacional, é fantástico, e nenhum dos dois, um complementa o outro, né? Mas eu estou falando do que eu domino, em aspas, enfim, é o que eu vivo, né, no pré. Então, a gente costuma falar que o intra, o ambiente é 4 paredes. Eu tenho uma equipe, às vezes estou em 5, em 6. Se de repente é um ente querido meu e destabilizar, eu dou um pulinho para trás, 4 assume. Na rua é você e o Bruno. Sim. E se for ente querido, enfim, é vocês que estão a resolver. E nós não temos essa limitação de paredes, né? Então é uma coisa muito complicada. O intra é interessante, mas o pré eu sou meio duvidoso para falar, porque é muito complexo. Eu tenho que trabalhar com cena, eu tenho que trabalhar com técnica, eu tenho que trabalhar com controle da cena, que a gente fala que se a gente descontrolar, a gente perde, né? Então, às vezes, de repente, eu vou atender o senhor Y, que está em parada cardiorrespiratória ou sofreu um acidente gravíssimo, enfim, e eu tenho familiares em volta que estão destabilizados, né? Então, você tem que cuidar também dos familiares. Eu tenho que dominar a cena, que a gente fala, né? Então, eu tenho que dominar a cena. Se porventura, por exemplo, Deus o livre, você é uma de um dos pacientes, de uma das familiares, né? E você vem gritando para mim, falando que eu tenho que fazer isso em assado, eu tenho que te controlar, porque você está destabilizado. Também é uma técnica para controlar, né? Então, assim, é um composto bem interessante. Então, assim, é legal a gente comentar, mostrar um pouco essa vivência, como que é, quais as técnicas que faz, né, pra gente estabilizar e realmente mas e fazer legal, com que tenha um sucesso. Até você colocando isso que eu ia perguntar também, a parte emocional, como que... Eu imagino que tem que ter muito controle emocional, que você fala. Cuidar de pessoas, já como você falou no começo, tem que ser uma escolha mesmo. O pessoal geralmente fala assim, é um dom que as pessoas têm. Mas esse cuidado, principalmente do pré, porque você não está falando então só do pessoal que chegou no hospital, pronto, o domínio maior é
o número maior de responsáveis é o hospital, dos envolvidos. Sim. E você está no pré, como você falou, você e mais uma pessoa às vezes, e você tem muito mais do restante. Então, imagino esse preparo aí. E já ia perguntar esse ponto também para você, se você vê que as pessoas hoje na sua área, não colocando nomes ou isso aquilo, mas sim, você sente que tem essa necessidade de ter mais pessoas preparadas para esse pré hoje no mercado? Você acha que assim, temos um número X, mas nós precisaríamos ter mais tantas pessoas em média para conseguir atender o que a gente vê de demo, o que você vive hoje no dia a dia? Anos atrás, enfim, não um passado muito longe, realmente era bem escasso. Eu acho que graças a Deus as pessoas estão observando um pouco mais com carinho esse nicho, estão se especializando melhor. Tipo assim, antigamente, ou esse passado mais próximo aqui, as pessoas já tinham esse estereótipo. Não, mas eu sou formado já nisso e é suficiente, né? E não é algo que evolui, algo que, enfim, né? E era muito comum, tipo, eu sou um técnico, então, você trabalha no Intra, você vem pra cá. E não que não seja possível, não. Mas, assim, precisa dessa capacitação, precisa desse treinamento, enfim, né? É um cuidado diferenciado, assim como quando eu vou no Intra, né? Exige todo procedimento, enfim, técnica, né, para poder realmente trabalhar lá, né? Então é necessário. O campo é tão grande assim, a expansão é tão grande que nós podemos falar até um pouquinho sobre certificação internacional, né, Lucas? Sim. Que hoje em dia não fica só nesse âmbito aqui, é muita coisa para aprender, é muita coisa nova, né? Atualizando. Como que é essa certificação que vocês têm? Eu acho interessante, tipo assim, o Brasil ele tá abrindo muitas portas, assim, atualização tá vindo, a internet, a rede social faz com que, né, abrimos muitas portas, né, para coisas novas, né? Então, as pessoas têm o hábito de falar assim, o Brasil é tudo atrasado, enfim, né? Uhum. Mas está mudando esse conceito, né? Então a gente consegue observar que agora, assim, os comitês, enfim, o mundo, né, tá dando uma atenção realmente diferenciada para o Brasil e muitos profissionais estão se capacitando para essas melhoras, né? Então, assim, tem muitas diretrizes, muitos protocolos, né, trazendo inovações, algo que nós estávamos até atrasado, enfim, e tem pessoas que estão correndo atrás para atualizar, né? Nos comitês, nas certificações internacionais, por exemplo, tem vários, né, certificadoras, mas as mais né, fortes, enfim, é a American Heart Association, né, a AHA, que é muito forte, é um comitê realmente latino, né, americano, que tem uma força muito grande, assim como a INCOR, a Europa, né, enfim, tem seus comitês também. E nós temos também a ASHE, né, a American Safety Health Institute, né, na qual eu represento essa certificadora também, na qual vem trazendo também vários cursos, ramificações e certificações em relação a vários, nesse nicho, mas em vários leques, né. Uhum. Uma da proposta que nós estamos preparando também, junto com esse PH, nós fazemos um PH nacional com certificação nacional, né? Mas que também tem esse peso também que agrega o Stop the Bleed, por exemplo, que é o Colégio Americano de Cirurgiões, né? Na qual também eu represento e que é um prazer também de poder estar tendo essa parceria e passando e promovendo isso para os alunos também, né? Não sei se você acha interessante, de repente a gente até pode comentar um pouquinho sobre claro o que é isso, né? Por favor. Até você tocou esse assunto, é importante para a gente ver, até o pessoal entender um pouco, que é um termo em inglês, né? O Stop the Bleed. E aí da onde surgiu, o que vem esse diferencial de fazer essa formação, que às vezes o pessoal não deve ter na região também, algumas coisas, oportunidades dessa formação. Sim, né? Perfeito, não, bem colocado. O Stop the Bleed, se o Stop the Bleed, seria pare o sangramento, né, no inglês. Ele é um programa norte-americano com força que está ramificando realmente, né, em todo o mundo. A história é bem interessante, mas triste, mas enfim, né. Em 2013, né, houve assim um basta. Em 2013 teve em 2012, perdoe, teve um atentado numa escola chamava Sandy Hook, né, em Seattle. Teve um atirador ativo que entrou lá, não sei se vocês lembram esse episódio, né? Ele foi um pouco bem interessante na época, teve bastante crianças, enfim, adolescentes que foram alvejados, né? Nessa mesma época houve o Estado Islâmico que estava derrubando bastante coisa, matando, fazendo atiradores, né? Na Austrália tivemos atiradores, inclusive agora, né, dia 14, nós tivemos um atirador de novo, agora, né? Enfim. Então houve um aumento que esse mundo louco aí de atiradores, de pessoas, né, maldosas tentando machucar as pessoas aí, né?
E o que é interessante? Porque é interessante que se capacite, enfim, mas quem vai dar a resposta, quem faz a diferença, né, no atendimento pré-hospitalar, ou enfim, no primeiro socorro, não é o bombeiro, não é o SAMU, é quem está mais próximo ali, treinado e capacitado. Né? Então, assim, por isso que a gente costuma muito falar assim, para você profissional X, Y, Z, e entusiastas, e cidadão que de repente queira capacitar também. Né? Então, nesses atentados específicos, quem fez a diferença ali foi as pessoas que estavam treinadas lá. Porque nós tínhamos muito mais vítimas do que socorristas. Né? Então, na época, né, em 2013, dia 14 de 10 de 2013, houve um comitê realmente, né, a segurança pública, né, A gente deu uma pausinha aqui, a gente ficou com uma dúvida num conteúdo, a gente teve que consultar o nosso querido Mestre Google. Mestre Google. Nós estamos de volta aqui, porque esquecemos uma das palavras do Instituto aqui, enfim. Pode seguir aí, Lucas. Vamos lá, Lucas. E em 2013, né, o Conselho Nacional de Segurança norte-americano, junto com o Colégio Americano de Cirurgiões e o Consenso de Harvard, né, eles fizeram um comitê e falou assim, a partir de agora vai mudar essa realidade, nós vamos capacitar o máximo de público possível aqui nos Estados Unidos que se ramifique para lá. Né? E a partir disso houve um consenso de Harvard, né? E começou a ter um programa chamado Stop the Bleed. Né? E a partir disso começou realmente com orientações, né? Então, tipo assim, os embaixadores, né? Os instrutores, enfim, de Stop the Bleed, ele tem um conceito também de fazer a parte financeira, a parte capital, né, enfim, mas é legal que nós promovemos também algo social. Então, em alguns determinados cursos nós fazemos também essa certificação também gratuita. Né? Então, o objetivo, eu tenho alguns projetos para a Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, em Lençóis Paulista, para a gente tentar atualizar um pouquinho, falar sobre os tourniquets, as técnicas novas, enfim, né? Enfim, isso começou a ramificar. Então, o consenso de Harvard, né? O Stop the Bleed, é uma certificadora, né? É um conselho, né, norte-americano do Colégio Americano de Cirurgiões, na qual, né, eles têm um conteúdo em cima das técnicas usadas no Israel, no Iraque, enfim, eles juntaram toda a segurança pública, mais o Colégio Americano de Cirurgiões, mais o Conselho de Harvard, trouxeram todos esses conteúdos ricos de técnicas novas para poder atuar. Então, tem conteúdo para leigo, para me instruir, por exemplo, minha mãe, a ela controlar uma hemorragia, assim como também um profissional de atendimento pré-hospitalar com técnicas de avançada de controle de hemorragias. Lucas, olha, é tão interessante isso que você está dizendo, e eu como uma profissional da educação, eu acho que nas escolas também, né, poderiam ter pelo menos uma noção de alguma coisa, porque eu realmente, se tiver um aluno e tiver um ataque epilético, alguma coisa na minha frente, eu vou sair correndo, porque eu não sei como ajudar. Você sabe, Bruno, como proceder? Eu já fiz treinamento, eu tenho alguns treinamentos de primeiro socorro. Olha que bom! Mas essa que é a situação. E um bebê, um filhotinho novo, né? É verdade, o Augusto. Pequenininho, o Augusto de 5 meses aí. Um beijo pro Augusto. Carinho demais. Terremotinho. Mas é legal isso aí, porque a gente fica... Esses detalhes, eu até brinco, o pessoal que me conhece sabe. Eu sou péssimo para sangue agora. Depois do Augusto eu comecei a ficar melhor, que eu participei do parto. Então foi um test drive. Foi um teste bom, forte. Mas num tempo normal, assim, viu sangue... sai de perto que desmaia. E se a gente tiver esse controle, pelo menos essa orientação de como conduzir, às vezes eu não preciso ser o cara que eu vou resolver. Mas se eu tiver como conduzir, eu tiver as pessoas também preparadas, você já sabe talvez os procedimentos, aí você vai dar a cerejinha do bolo num treinamento, lógico. Mas acredito a questão de distanciamento para respiração, para a pessoa, para a vítima, é isso? Não, vai ter técnica para tudo. Depois a gente vai até chegar um pouquinho em educação, tem um negócio bem interessante para falar, sério. Né? Mas assim, no primeiro socorro, o próprio nome já diz, o primeiro socorro, os primeiros cuidados. O profissional especializado, o bombeiro SAMU, atendimento pré-hospitalar, o profissional APH, ele vai dar segundo, ou especializado. Sim. Profissional. Então, primeiro socorro, assim, dar orientações que você saiba atuar para não fazer cagada, como os mitos, areia, que a gente até chega lá. Né? Então, você vai evitar de colocar essas coisas, vai saber como atuar, tentar aumentar a chance de pré-vida, até a chegada do serviço especializado, bombeiro, SAMU, enfim, qual o uso de serviço de emergência que tiver no município de vocês. Né? Então, é óbvio, né? A gente não tem a aprofundar, mas tudo tem regra, tudo tem técnica. Assunto desde para a gente conversar com um leigo até um profissional, né? Então, no
mnemônico, né? São letras que dá padrões de procedimentos para isso. Então tem ABC, CABD, né? Enfim. Então o ABC do controle de hemorragia, que é legal para a gente poder falar, é o seguinte. É o A de alerta, você identificar e chamar o socorro, solicitar ou dar instruções. Por gentileza, liga para o SAMU, ou liga para o bombeiro, ou chama para a NASA. Enfim, o serviço que tem lá de você. O B é de identificar o blend, né? A hemorragia. Eu vou lá e faço a identificação dessa hemorragia. E o C de controle de pressão e controlo essa hemorragia. Ah, perfeito, mas é um ente querido. Pô, eu tenho... Aí o cuidado só mais um pouco de biossegurança, né? Então eu vou achar meios, através dos recursos que vocês tiverem lá, vocês vão tentar achar forma de controlar, dar pressão naquela hemorragia sem te contaminar, né? Agora o profissional, ou aquele entusiasta, ou o cidadão, enfim, que tem lá uma luva, enfim, sabe, ele já vai lá e se paramenta e faz o controle, né? Então existe regra para tudo, enfim, só que o primeiro socorro, na verdade, infelizmente, no Brasil é cultural, né? Ele deixa, o Deus guardar, Deus, enfim, né? E acabam se capacitando para isso. Faz toda a diferença se todo mundo tiver pelo menos o básico disso, né? Na área da saúde, como nós até comentamos, como se fosse uma base, né? Lá fora, né? Nos Estados Unidos e na Europa, o primeiro socorro ele já faz parte da grade do ensino fundamental. Olha. Né? Então, assim, eu tenho um spoiler, né? Na verdade, nós já vimos essa dificuldade. Tem um parceiro meu também do Corpo de Bombeiros que tem um projeto para a gente tentar aplicar isso, talvez, louvado seja Deus, a pequeno prazo, enfim, mas tentar mudar essa realidade no país e devemos acreditar que posso fazer. Sim. Mas o que eu posso falar com você que já é realidade, não muito passado. Em 2018 nós já temos uma lei federal, né? Uma lei nacional para isso. Vocês conhecem? Não. Conta aí pra gente. Lei Lucas. Ia perguntar. Na verdade, eu ia falar mesmo. Lei Lucas. Isso. Então, sabe da história? Por conta do caso de engasgamento. Isso, Então é um assunto muito importante, né? Na época, em 2017... Nem fale, porque até eu ia querer que você tocasse mais esse assunto, que eu falei, a gente brincou aqui, mandou um beijão para Augusto, mas eu com o bebê pequeno, a maior das preocupações que eu vejo de colegas e tal, é isso, e a gente fica desesperado, né? Parece que é uma loteria, parece que em algum momento vai acontecer com a gente, né? E às vezes acontece. Pode ser leve, mas tem uma grande predisposição para que isso aconteça, né? Isso, infelizmente, acabou acontecendo com o Lucas. Era um charazinho meu também. O Lucas Begali, na época, em 2017, ele tinha 10 anos. Ele morava em Campinas. Sorocaba foi fazer uma excursão em Campinas com a escola. E acabou engasgando com um hot dog lá, um cachorro quente. E os monitores, os professores, enfim, os profissionais envolvidos ali não sabiam como proceder. Não tinha esse preparo, né? nem o básico. E a realidade do Brasil é assim, todo mundo ficar assistindo e aguardando um serviço especializado. Sim. E aí, então, a importância dessa lei é por conta das escolas, né? Isso, ela atende a todas as... Daí, infelizmente, né, no segundo dia ele acabou evoluindo ao óbito, né, enfim, e a mãe acabou usando o luto ali como força, né? Ela teve alguns amigos que foi muito importante, parlamentar, que conseguiu fazer com que tivesse força, né? E acabou sancionando, né? Ela teve lei em 2017 no estado de São Paulo. E em 2018, e é uma coincidência muito grande, eu identifico muito com esse menino. Primeiro porque é o próprio tema que eu já gosto. Primeiro, e segundo que é o Lucas, ele chama Lucas. E terceiro que foi promulgado no meu aniversário. Poxa. Nossa. Foi 4/10/2018 que foi promulgada essa lei. Então, tipo assim, eu tenho uma força muito grande com isso. E o que dispõe a lei? Que toda, né, e qualquer escola pública ou privada tenha seus colaboradores, ou pelo menos um terço dele, né, capacitados em primeiros socorros para não acontecer o que aconteceu com o Lucas. Que tenha que ter um hall, né, na entrada da escola, falando assim, então a escola EFOCO, por exemplo, é capacitada em Lei Lucas e foi realizado em 2021. Tem que, enfim, e para ter o controle e fazer essa atualização. Que se tenha, né, realmente kit de primeiros socorros, para que tenha nas escolas, enfim, né? Nas redes públicas, SAMU e bombeiro pode ir lá fazer, e os RTs, enfim, enfermeiros e médicos podem fazer os certificados. E as privadas, né? Os profissionais que vão lá, por exemplo, como eu vou lá e faço, emito o certificado, coloco e deixo de acordo com a lei. Não só as escolas públicas e privadas, mas também lugares que tem recreação. Buffet infantil. Um mercado, por exemplo, que tem um lugar de recreação. Então, aquele monitor que está lá, ele tem que ter noções de primeiros socorros para que isso não aconteça. Pô, então aí a gente fala, e é legal essa informação, que aí a importância de ter um número de pessoas muito maior com esse conhecimento, com essas formações. E é tão raro, né, Bruno, a gente saber que uma pessoa tem pelo menos uma certificação do básico. É muito raro. Nos traz mais segurança, não é? Exato. Eu não lembro quem foi que comentou isso, me fale agora, mas eu lembro que tinha alguém que comentou...
Agora talvez vai falhar a memória. Mas exemplo, vamos colocar fictício. Eu lembro que o Mário uma vez falou assim, putz, é tão satisfatório, às vezes a gente viaja tanto, assim, sensado, mas é tão legal quando o Júlio, por exemplo, viaja com a gente, porque tipo assim, ele é socorrista, ele é técnico, ele é enfermeiro, isso nos traz segurança, né? Então assim, é legal, né, quando você tem um policial, né? Você parece que você tem a sensação, né, de que realmente você está um pouco mais seguro ali, né? Claro. Então, não precisa ser realmente o profissional de cada área, mas enfim, a pessoa que tem a noção ali, que sabe fazer diferença, porque retomando de novo, quem faz a diferença no primeiro socorro, em aspas, né, que aumenta a chance de pré-vida talvez dos nossos familiares, não é o bombeiro, não é o SAMU, não é a NASA. É aquele cara, é aquele cidadão que está ali, que teve um mínimo, né, enfim, ou noções, né, de como evitar que aquilo piore, né, ou saber que aquilo não é grave e aguardar e não fazer cagadinha. Né? Então, mas é de suma importância isso. Eu vi, são legais essas informações que eu vi numa reportagem também, não vou colocar agora da onde eu peguei, mas recentemente até eu tinha visto algo assim que, se eu não me engano, tinha um índice de São Paulo, tal, que 60% dos atendimentos são realizados, dos atendimentos não, desculpa, 60% de atendimentos já são revertidos no local, pré. 70%. 70% para lá, já me corrigiu, melhor. Não, imagina, que é isso. 70%, cara. O que é interessante? De ter, né? Tipo assim, é óbvio que fora do país nós temos uma realidade diferente. Você tem praticamente unidades avançadas em quase todas as cidades, né? Não tem como a realidade do Brasil de ter uma unidade avançada com médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, condutores, socorristas, enfim, em todas as cidades. Macatuba, Lençóis, vamos colocar na nossa região. Enfim, não tem. Eu tenho que ter um polo onde tenha lá e faça esse atendimento. Lá fora é diferente, né? Enfim. Mas no Brasil e no mundo, o suporte básico, né? Que é aquele profissional que faz, né, o atendimento básico, é o que faz toda a diferença, né? O atendimento avançado é sensacional, primordial e, nossa, fantástico. Mas se o suporte básico não fizer bem feito, não adianta o avançado. Então, se eu chego, por exemplo, numa situação, um acidente automobilístico, por exemplo, o paciente está preso nas ferragens, enfim, o bombeiro, enfim, toda a equipe lá, né, tal ali, e a gente solicita o suporte avançado. Se nós não fizermos nosso arroz com feijão bonitinho ali, a hora que o avançado chegar, não tem, né? Então, assim, entra nessa realidade de 70%. Praticamente todos os recursos nós temos ali, né? Então, quando o médico chega, né, e os equipamentos, ele consegue fazer um upgrade muito bacana, né? Mas ele é em torno de, exemplo, de repente, de 20%. Ou 30%, né? Então 70%, 80%, quem faz a diferença é o suporte básico. Né? E aí, dando essa continuidade, para o profissional, suporte básico, ou intermediário, que vai ajudar o avançado. E quem ajuda o suporte básico? Quem ajuda o profissional? O leigo treinado, o cidadão treinado. Então, se ele fazer uma cagadinha lá antes de chegar, ou se ele não fazer nada, as chances da gente de sobrevivir do nosso paciente ele vai ir reduzindo. Né? E tem estatística para tudo, tanto para hemorragia, enfim, os números são assustadores. Né? Numa parada cardiorrespiratória que nós não temos talvez, mas nós temos uma margem de 4 a 5 minutos. Acima disso, já começa a complicar e a chance de a gente reverter o paciente vai começar reduzindo. Por isso que as chances de reverter um paciente, por exemplo, eu tenho 14 anos, eu lembro de ter revertido dois pacientes. Um depois acabou evoluindo com alguns anos, enfim, e um tá andando, que eu vejo na rua e falo, isso. Mas em 14 anos, né? Por quê? Porque o fator ali interessante foi que alguém fez o procedimento bom, aumentou a chance de pré-vida até a nossa chegada, nós fizemos o arroz com feijão bonitinho, fizemos um serviço bem legal e fez com que teve chance de pré-vida. Mas muitas das vezes, né, a realidade, a gente vai chegar lá, nós temos uma média, por exemplo, de 10 minutos, né? Pode ser que seja menos, mas enfim. E que já pode ser terrivelmente morte encefálica. Nos controles de hemorragias, por exemplo, desculpa, Bruno, nós temos um tempo minúsculo. Né? Vai mudar muito, né? A literatura briga um pouco porque cada um vai ter o seu trauma. De repente o Bruno tem um vaso, uma artéria que vai perder um sangue muito rápido e talvez você uma veia que vai demorar um pouco mais, mas que talvez de repente evolua os óbitos dois. Mas ele é óbvio que vai ser primeiro, né? Mas em média de 2 a 3 minutos, se a gente não saber fazer nada, você vai perder o paciente, o sangue vai acabar, esvaziar. Sim. Né?
Então, Lucas, por isso que desculpa é a importante. pergunta. No fim, o assunto ele vai assim, ele acaba sendo muito sério, porque tá falando de saúde, de vida de pessoas, né? Sim. E aí saber assim, se você pode abrir, lógico, não falando nomes e tal, mas a experiência talvez que mais marcou você. Teve alguma experiência que marcou muito, assim, alguma coisa que te abalou até, e talvez até... Eu acho que todo profissional chega nisso. É até engraçado, porque a gente começa a dar risada, porque é muito comum. Nossa, você pega isso, né? Exato, é assim como eu, de repente, falo pro profissional do funerário. Pô, né? E cada um fica admirando o outro. Então, assim, cada um... Pô, tipo, tem um amigo lá na funerária. Pô, cara... Mas, Lucas, é a mesma coisa. Não é. Né? E, de repente, ele tem essa admiração pro outro nicho, né? E é muito comum a gente escutar isso. Pô, Lucas, mas o que? Mas é muito individual, né? Então, talvez, de repente, pessoas que vai sentir um pouco mais para a parte clínica, outros para o trauma. Naturalmente, o trauma, né? Mas, particularmente, eu acho que tem duas situações que me afetam um pouco mais, que me atingem mais. Não que a gente não tenha... a humanização tem que ter, enfim. Mas, naturalmente, que o profissional ele acaba... adquirindo recursos para que eu se torne frio naquele momento. Eu sou um ser humano, sou carne, vou sentir, vou chorar, vou sentir depois. Mas aquele momento é necessário que eu seja. Sim. Né? Porque são técnicas que a gente até comenta, enfim. Porque às vezes, de repente, quem eu vou socorrer amanhã é meu avô. Eu tenho que ser frio no momento para poder atuar. Enfim. Mas as crianças, depois que eu tive um filho também, a gente muda muito. É divino, não é inexplicável, enfim. Mas eu tenho um feedback muito grande disso. Por exemplo, antes do nascimento do meu filho, as crianças que eu atendia, eu tinha o sentimento, mas parece que eu não conseguia sentir o quanto era essa perda. Né? Então, tipo, acho que para todos, mas assim, as crianças são algo que toca muito. Mexe muito, né? E por incrível que pareça, o trauma nem tanto. Acho que no início, talvez como qualquer um, mas eu acho que o suicídio, assim, eu sinto um pouco mais complicado. Que entra espiritual, entra, enfim, religião, enfim, e eu sinto muito triste em ver aquela cena. Não que me toca, que me não sei o que lá, mas assim, me faz pensar mais por mais tempo, né? Então é muito comum, às vezes, você ir atender uma parada respiratória, um óbito, enfim, e tal, e de repente, pô, nossa, e aquilo, o próprio profissionalismo faz com que você, fechou, virou a página e vamos seguir para o próximo, porque senão você fica lá remoendo. Mas o suicídio, às vezes você fica ali remoendo, às vezes você chega na casa e pensa, putz, né? É algo assim que, pra mim, é mais... Mas vocês precisam ter um emocional, um psicológico muito bom, né? Porque, como você está dizendo, o suicídio, você viu, chegou em casa, analisou ainda, pensou, e no outro dia você tem que seguir em frente. Mas pro emocional de um profissional desse, que todo dia tá ali, né? Trabalhando principalmente com a família também, que interfere e tudo. E eu vejo você como uma pessoa super calma, né? Uma pessoa serena. O profissional do socorrista, ele também é um pouco... Desculpe te cortar, não sei se você tinha complementado. Não, eu quero saber mas desse ele seu emocional ele é taxado, aí. Porque assim, às vezes de repente eu chego numa cena que pra você é horrível. E às vezes eu tô pra falando você assim pra normal. você. E de repente você falou, Lucas, foi totalmente... Nossa, que babaca. Ele foi, nossa... Frio. E não, era... Primeiro que às vezes de repente pro leigo o que era grave, eu vi que não era. E mesmo que fosse, eu tenho que te acalmar, eu tenho que te tranquilizar, porque eu chegar lá e... Nossa, ferrou. Né? Sim. Né? Então, assim, são recursos que a gente acaba tendo também. Mas, infelizmente, eu sei que é complicado, parece ser estranho falar isso, mas a área de saúde ela é um pouco chata, assim. Para refletir, né? Eu já tenho refletido isso há muito tempo. Primeiro que... qual é a situação de alegria que eu tenho no meu serviço? Talvez um parto, e se ele for positivo. Porque... eu ia te perguntar se você não vou colocar porcentagens, vamos colocar exemplo. Talvez tem dia que vai ser 100% dos meus atendimentos. É com dor, é com tristeza. E a gente leva, às vezes, muito esporro. Desculpa a expressão da palavra, não sei se isso é um palavrão. Mas, às vezes eu chego, a gente tem que mudar, de repente, até a forma de conduzir. Então, num dia eu chego, Bruno, beleza, não sei o que lá, beleza. Aí, de repente, você com uma cólica renal, eu vou chegar e beleza pra você. Né? Então, algo que a gente teve que trabalhar. Eu tive que trabalhar muito isso. Às vezes chegava e não era na maldade. Mas, senhor, tudo bem pra você. Ou bom dia pra você. Então, você tem que ir trabalhando porque, assim, primeiro que o ser humano é difícil de lidar, né? Enfim, e que a situação é de tristeza e de dor. E é legal então, eu tive que trocar um pouco essa abordagem. Então, hoje eu chego, o que eu posso ajudar? Né? Pra não levar um toco, né? Então, e que não era obrigado, eu não merecia, ninguém merece levar um, isso né? É importante, porque é o que você falou. Então não é só técnica de ação.
é comportamental também, emocional. Condução. Malevolência, né? Sei lá. Mas é legal, um negócio, cara, é um complexo bem interessante. É puxado. Mas olha que interessante. Desculpa, Bruno. Pode falar. Mas assim, a gente está falando da área de saúde. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E o agente funerário? É outro desafio para ele. Então, sim, Puxado. Tem muitas profissões que a gente não para, mas quando a gente para com esse cuidado para observar, realmente é uma dica para uma gente galera convidar um profissional para a gente conversar um pouquinho, né? Que é um profissional sensacional e que cada um no seu quadradinho, entendeu? De repente eu pego, mas eu não preparo. Então, assim, um serviço sensacional. E que não sei se eu teria perfil, talvez. Né? Mas é bem diferente legal. Do que geralmente a gente costuma colocar e bater papo, né? Mas é interessante, sim. E você vê que vai puxando uma cadeia de um monte de coisas, mas é isso aí. O principal aqui ainda eu vejo legal é isso que a gente fala lá do começo até dessa formação, é a gente evitar isso, né? Hoje, todo esse treinamento preparado para cada vez mais evitar, então, esse óbito, né? E dá uma solução para esse problema, né? Dá uma solução mais rápida e esse ponto que você falou, quanto mais pessoas preparadas a gente tiver, agora a gente vai se sentir mais seguro, sim, isso é melhor. Com certeza. Muito legal. Legal. E Lucas, você já... qual que é a ocorrência assim, mais comum que vocês... É muito complicado porque, tipo assim, a estatística porque é muito relevante, né? Então, tipo assim, eu não sei dizer nos outros nichos. Talvez você entra num administrativo e fala assim, minha porcentagem de dia, ou por esse nicho, por esse departamento é Y, 80, 70. Para nós chegamos e não tem uma estatística em aspas. Porque eu posso chegar aí e atender um alcoolizado, como posso pegar uma queda de avião, né? Eu posso pegar clínico. Eu pensei nisso porque a gente vê muito caso com as crianças mesmo, né? Não, mas assim, depois até assim, o que a gente chega são épocas ou algumas estatísticas, né? Então, o que acontece? A parte clínica ela sempre vai estar sobrevalece, né? A parte clínica ela tá muito relacionada. E muitos traumas estão relacionados com os clínicos. Então, de repente, a gente vai atender um acidente de uma colisão, uma queda de moto, e você vê ele com um trauma, mas de repente teve um clínico social. De repente ele desmaiou, ele teve uma hipoglicemia, né? Então, assim, esse olho clínico, essa visão clínica de você tentar buscar, né, aquele pré-diagnóstico, nós não damos diagnóstico, é um processador médico, mas assim, de você tentar imaginar a possibilidade que foi que aconteceu ou reverter, é de você buscar mesmo, são técnicos, anamnese, avaliação primária, avaliação secundária, eu tenho que buscar qual foi o causador, talvez eu não vou conseguir encontrar, mas a boa maioria eu vou conseguir ver, ou foi isso, ou foi opção A, ou opção B, né? Então os clínicos estão muito relacionados. No dia a dia, o que é muito comum? A hipoglicemias, né? Quando baixa a taxa de glicose no sangue, que é muito comum no dia a dia, sei lá, 2, 3 ou mais, né? Crises convulsivas, né? O acidente, né, automobilístico, infelizmente, principalmente está relacionado com moto. Então, assim, sempre vai ter um acidente com moto. Às vezes ele pode ter vítima. O cara caiu, levantou, tudo bem, não foi nada, enfim, mas teve. É um automóvel barato, né, de fácil acesso, de que dá uma sensação de liberdade, que instiga a fazer coisas, enfim. E é onde se envolve bastante. Então, assim, o acidente automobilístico sempre vai ter, né? Mas, assim, de porcentagem o clínico tem maior. Aí vai ter fatores. No inverno, verão, né? Férias. Então, assim, a gente tem estatística para isso. Então, férias é atropelamento, é afogamento. E exemplo, o parto? Né? Os partos vai depender muito, às vezes depende da lua, né? Então... Mas, assim... o que é legal. Já aconteceu? Sim, a gente fala que é auxílio ao parto, né? Sim. Deus permitiu já que a gente auxiliou 3 partos lá. Né? E, óbvio, né? E os outros profissionais, colegas, enfim, também já aconteceu ao longo do tempo aí. É sensacional. Voltando naquele assunto, eu acho que talvez é o que traz mais alegria. Graças a Deus, os 3 que nós auxiliamos, né? Foi com sucesso, enfim, né? Teve um que acabou evoluindo a óbito depois de algum tempo, mas o parto em si, ele correu, né, na medida do possível bem, tranquilo, com técnica, enfim, né? Mas assim, eu acho que é um dos chamados, ocorrências mais alegres, né? Que traz vida, né? Quando não tem intercorrência. É tenso, né? Mas porque o final dos demais feliz. É sempre dor, né? E a dor não tem medida, né? Você pode estar com todo respeito uma cólica menstrual que eu não sei o que é e não tem como te julgar. Sim. E eu posso ter uma dor de dente que você fala,
e que de repente, né? Então é uma escala de 0 a 10. O meu 10 não é o seu 10. Sim. Né? Então, assim, só para reforçar, então, tudo isso aqui, nesse treinamento, então, esse curso, essa formação completa, o pessoal vai ter um pouquinho de foi um negócio sensacional. Eu particularmente, né, assim, eu gosto muito dos 100 horas. Isso que eu queria falar, porque tem essa curiosidade. Muitos desses treinamentos, essas formações, a gente vê muito 40 horas, X horas e tal. Isso. E aí, nesse detalhe, até para depois a gente ir para algumas perguntas aqui do pessoal, mas o porquê dessas 100 horas, e eu tô sentindo agora um pouco mais do porquê, a gente do peso, né? O peso disso, mas queria que você falasse um pouquinho mais, porque às vezes o pessoal fica, nossa, mas já vi esse tipo de formação com muito menos horas, e é muito comum. Porque a pessoa quer agilidade, mas... Às vezes não está errado, né? O curso ele pode ser personalizado. Né? Eu posso, Bruno, de acordo com o que a gente quer, vamos fazer um curso, por exemplo, de 37 ou 40 horas, que seria o APH básico, só que, naturalmente, eu tenho que filtrar, eu tenho que ver o que é mais importante ali e colocar no cronograma. Né? O legal dos 100 horas, poderia ter mais? Poderia ter mais, mas eu acho, na minha opinião, que essas 100 horas no cronograma que está proposto para a gente realizar é o que deixa o aluno mais preparado para começar a fazer. Então, tipo assim, eu como profissional, de repente, sinto seguro, de repente que você sai e que você saiba naquele cronograma saber gerenciar. Isso é quase fato. Até mesmo você nesse mercado e atuando hoje, você para indicar alguém, para confiar um parceiro atuando junto com você. Que dá um peso, né? Com certeza. Então, tipo assim, nossa, Bruno, que legal, cara, deixa eu ver o que você fez. Meu cronograma, o cronograma é bem recheado, né? E assim, então eu acho que sim, daria para fazer. Nossa, daria para fazer 1.800, brincadeira, né? 200 horas, perdoe. Mas assim, acho que 100 eu não. Porque assim, vamos falar realmente, não nos merecendo não, pelo amor de Deus, e dá para fazer o básico sim também tranquilo, mas enfim, vamos falar sério com qualidade em relação, vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa com qualidade, enfim, então eu acho que com qualidade, algo para poder fazer, realmente é com 100. Não, beleza, eu quero fazer uma coisa assim, assado, um pouco mais básico, faz o 40, né? Mas assim, pro profissional realmente que quer emergir, e às vezes de repente nem quer fazer essa imersão. De repente é você, por exemplo, técnico de segurança, que tem sua formação há 15 anos e quer atualizar, quer reciclar. Então, 15 anos para cá houve muita atualização. De repente, mas eu tô mais nesse nicho aqui, primeiro socorro é algo que complementa, eu realmente administro, eu faço lá minha parte na empresa, enfim. Mas de repente tem muitas atualizações, né? Então é algo que a gente ouve muito, a gente sente muita falta de um atendimento pré-hospitalar, BLS, enfim, qual segmento, atualizado, né? Então isso que a gente quer passar também. Além de tudo, não é só reciclar, só rever. Tem muitas atualizações, tem muitas técnicas novas, né? É algo, por exemplo, como restrição de movimento de coluna, que é um tópico bem interessante que eu gosto de colocar, que está incluso nessas 100 horas, se o novo paradigma, né, de restrição de movimento de coluna. É uma palavrinha até bonitinha de falar, né? Mas assim, tem muitas técnicas com viés, com protocolo, enfim, com diretrizes comprovando, né, cientificamente, né, realmente que A não é B, né? Então, às vezes vai dar aquele dogma. Mas Lucas, mas eu 15 anos sabendo que esse procedimento era real. Então mas agora é esse, né? Sobre os controles de hemorragia mesmo, para falar as técnicas avançadas que tem. Então, geralmente, o profissional ele sabe fazer o controle e beleza. E o tourniquet? Quais são as cores? Quando eu uso? Onde eu devo colocar? Quando é aplicado? Eu posso usar em todas as situações? Né? Então, assim, a proposta realmente do treinamento pré-hospitalar com as 100 horas é fazer um material bacana, intermediário, né? E que tenha atualização, novidade em relação a isso, né? Fora os equipamentos, o que é o diferencial nosso, né? A gente vai propor um certificado internacional também, assim como o peso da instituição, a EFOC, enfim. Mas também com materiais novos e atualizações. Legal. Levantou a mão? Não, a gente tá aqui, a gente está aqui, inclusive, até legal ter visto esse ponto. Eu falo, é o que você comentou, Lucas, a gente teria aqui, sei lá, 100 horas de assunto pra gente. É um assunto que quase não tem fim, né? Mas, assim, e é isso aí, lógico, ficaria então pessoal para esse curso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desse detalhe pra gente finalizar isso aí e colocar um pouquinho mais sobre onde vai acontecer, como que vai acontecer, sim, curiosidades. Pessoal, a gente deixa link na descrição aqui pro pessoal. Eu quero ir só pra gente acelerar aqui, caminhando mais pro final, pra gente falar alguns mitos e verdades que a gente recebeu e algumas perguntinhas pra gente mais bate-pronto. Legal. E aí você também falar o que você ouve muito, que eu tenho algumas coisas que eu anotei até que eu recebi, que eu falei, cara, preciso
colocar e perguntar. Antes que vocês falem, eu até gosto já de reforçar. O que é interessante, que é o que a gente fala muito no treinamento. O Brasil é uma área territorial enorme e uma cultura imensa. Então nós temos muitos dogmas, muitos mitos, muitos sensos comuns. Então o Sul, por exemplo, às vezes fala que tem que colocar areia e o Norte fala que tem que colocar clara de ovo, né? Então existe muito esses mitos. Tem, né? É isso que eu ia ver. Eu recebi alguns aqui, ó. Por exemplo, num caso de envenenamento, o pessoal falou que tem que forçar para a pessoa regurgitar, enfim. Esse é um deles. Ou tomar leite. Enfim. Aí depois você dá um sobrevoo nisso aí pra gente. Depois você pode até colocar alguns outros. Eu tenho aqui, ó, exemplo também de o clássico aqui. Veneno de mordida de cobra. Chupar o local da mordida de cobra. Fala aí um pouquinho desses casos aí. E tem também o tal de passar pasta de dente na queimadura. Né? E o desmaio, né? Gelo na queimadura também. Gelo. Na verdade, o mito ele vai ter para todo segmento. Ainda que a gente trabalha com suporte básico, né? Se for avançar ainda para medicina, enfim, um profissional capacitado, ele conseguiria explorar muito com vocês aqui. Mas existe mito para tudo. Então, por exemplo, no animais peçonhentos, né? É algo que a gente gosta de reforçar muito. Eu gosto muito na cerejinha do bolo que a gente vai comentar sempre para quem participar do treinamento, que isso é um cuidado muito importante no animais peçonhentos, o que fazer, etc. E tal, mas tem algo que mata mais rápido, né? O que a gente quer mostrar lá e quer trabalhar para que isso não aconteça. No animais peçonhentos, por exemplo, só respondendo, né? Existe muito senso comum sobre sangria, sucção, né? Garroteamento, né? Enfim, muitos outros mitos, né? Realmente que as pessoas falam, né? E é triste, porque por mais que é cômico, né? Mas se não fosse trágico, né? Porque num passado, provavelmente, muitas pessoas sofreram com muitas lesões, amputações desnecessárias. De uma forma errônea, enfim. Mas é culpado? Não, talvez o conhecimento não tinha chegado. Então isso que a gente quer quebrar. Né? Mas dando uma palhinha, por exemplo, minha curiosidade, lógico, a gente já vê algumas coisas, mas queimadura, o básico, só pra gente dar essas palhinhas aí. O que seria a cabeceira, né? 3 coisinhas ali. Tá. Então queimaduras, o que é a essência? É tirar algo que está queimando. Então, por exemplo, o cara caiu na fogueira alcoolizado. Tirar ele do fogo. Enfim, eliminar o que está causando a lesão. Então, tirar o fogo, você está assim, com as técnicas que você vai aprender, ou você já sabe, beleza, controlar o fogo, tirar o fogo, a temperatura daquela área, daquele corpo, daquela pele. Pronto. Depois eu vou resfriar aquela área. Não está queimando? Eu vou resfriar o ferro. Né? A faca ela queimou, então agora eu tiro ela do fogo, agora eu esfrio, ela vai tentando só ser lúdico. Mas não com agora gelo. Eu resfrio ela, nem não com pasta com de gelo, dente. né? Outra coisa que é interessante, tipo assim, o calor mesmo, todo mundo imagina que a queimadura é com as coisas quentes, não é só com coisa quente. O gelo, por exemplo, por que não colocar o gelo? Porque ele queima também. E não é só isso, né? Tem agentes biológicos, radiantes, enfim. Posso queimar com o sol, né? Mas a gente tem esse dogma, né, de criar um estereótipo de que realmente é tudo coisa quente, nem sempre. Né? E o terceiro é tampar. Né? A gente vai comentar muito melhor no treinamento. Enfim, a pele é muito mais do que a gente imagina. Não só produz o nosso suor, ela produz o sebinho, produz pelos, enfim. Né? E assim como também ela é uma camada, é uma blindagem. Quando eu queimo essa área, eu perco essa proteção. Então, no atendimento pré-hospitalar, a gente vai fazer meios e técnicas industrializados ou com o recurso que a gente tem, para a gente substituir essa pele. Enfim, a gente vai tampar para evitar que não tenha mais contato e contaminação, infecção e assim por diante. Então, a essência da queimadura é tirar o fogo, o causador da temperatura, e resfriar e depois tampar, né? Proteger aquela área queimada ali. Animais peçonhentos, por exemplo, a sucção, né? Tem até piada para isso, né? Então, acreditava-se que quando a gente fazia a sucção, por exemplo, aqui o veneno saiu, não. O veneno caiu na corrente sanguínea, não tem mais revolta. Eu acho que a Alexia quer perguntar alguma coisa para você, viu, Lucas? Né? A gente está com a Alexia aqui de convidado. Espera o seu tempo. Eu acho que assim, Lucas, a gente queria agradecer muito você, essa disposição sua aqui para estar trazendo um pouquinho sobre esse curso que você está aí à frente junto com a nossa escola, com a EFOCO, e a importância de tudo isso que você está dizendo para a gente. E como o Bruno bem disse, a gente ficaria aqui um tempão
com muitas dúvidas, e eu acho que tá na hora, né, da gente poder pensar um pouquinho no outro também, no familiar, para estar fazendo algum atendimento, alguma coisa que possa ajudar nesse pré que é tão importante, né? Sim, com então certeza. esse curso, eu acho aí, que se alguém quiser, né, Bruno, mais informações, ligar pro pessoal aí do comercial, que o Lucas está à frente mesmo do curso, e eu acho que é uma inovação, esse APH vem mesmo para acordar, para a gente acordar e saber que a gente pode salvar uma vida. Sim, né? Como certeza. você bem colocou aqui nesse tempinho com a gente, o pré é muito importante. E reforçando isso, eu acho que o melhor de tudo, a intenção nossa aqui nesse Pode Apostar é exatamente isso. O que você pode fazer com segurança que você pode apostar. Então, a gente vê e sente seguro com uma formação, com uma especialização dessa que você traz para as pessoas, porque não é só, como você falou, tem todo o respeito por cada tipo de formação. Um primeiro socorros, a importância da formação disso, mas um APH, o quanto ele traz de resultado para um profissional, para ele crescer e aumentar a sua carreira, tanto as oportunidades que vão abrir para ele, como o que ele atende à população. Então a gente agradece mais uma vez também, Lucas, prazer sempre. Essa participação, esse tempo aqui dedicado pra gente tirar esse monte de dúvida, e ficou mais um monte aqui, mas até quem tiver interesse, pessoal, põe na descrição se tiver alguma dúvida, a gente tenta ver, faz contato com o Lucas para tirar mais dúvidas. Posso deixar a sua rede social também, pode, o pessoal sim. ver. lucasfelipe.aph. Lá eu também tiro um pouco mais de dúvida, de repente, na parte leiga. Isso, né? então enfim, assim, tem do Lucas, tem também legal. da Escola E-Foco, para vocês verem também a rede social, para vocês tirarem também dúvidas sobre o treinamento que vai ser realizado em conjunto, em parceria com essa a instituição de ensino. A gente também coloca aqui na descrição para vocês. Agradecer principalmente também aqui a produtora Tribo, que fez isso tudo ser possível. Maravilhosa, Gustavo. Tá aqui essa super produção, a gente não falou antes, mas eu quero deixar bem destacado aqui o agradecimento enorme, que está patrocinando, inclusive, esse primeiro episódio nosso. Foco Escola Técnica também, fazendo esse patrocínio para nós, que vai fazer essa formação super interessante. O grupo Focus, parte de segurança, saúde e trabalho. Foco Play, a gente tem aqui bastante... pessoas e estruturas, empresas engajadas aqui nesse projeto, para esse podcast, para a gente essa realização. Agradecer por esse primeiro contato, esse primeiro programa que está nascendo aqui. Já fica o convite para os próximos, para a gente discutir de muitos outros temas relacionados a isso. E a gente descontraiu. Eu tinha pergunta, eu ia falar até, vai ficar um gostinho para o pessoal. Eu falei, você tem moto? Você falou de acidente de moto. Eu falei, como que é isso aqui com família e tal? Mas isso a gente deixa para uma próxima. Sim. E queria saber assim de você, Lucas, o que você, uma mensagem aí que você acha que é interessante para o pessoal, para motivar e estimular essa importância do aprendizado, tá sempre se reinventando, para as pessoas poderem apostar na carreira de cada um. Hein? O que eu acho interessante, além de tudo, enfim, eu acho muito importante a gente entender as oportunidades, né? Então, assim, aqui eu tenho essa responsabilidade também social de poder compartilhar conhecimento, né? E às vezes um pouquinho de bate-papo, algumas horinhas, minutos que a gente consegue, pessoa quem está assistindo ali, de repente já consegue entender, realmente, olha que interessante, enfim. Esse objetivo nosso, enfim, de compartilhar o conhecimento também é muito importante, né? Mas os profissionais também, realmente, para capacitar. Então, é complicado, parece que é suspeito para mim falar. Mas, enfim, eu que vivo, enfim, assim como vários colegas, enfim, no atendimento pré-hospitalar, sabemos a importância disso. A vontade nossa é de implorar. Entendeu? Pessoal, por favor, eu pago. Eu vou fazer, né? Tá, Lucas, o curso. Eu vou fazer. Você tem uma aluna. Porque é muito mais... o buraco é muito mais baixo do que a gente imagina. Né? Enfim, e é um conteúdo rico e que evolui muito. Né? Então, às vezes, de repente, mas de repente isso não atende para mim, porque eu já sou formado em X. Não, mudou muitas coisas. Né? E muitas, principalmente relacionadas com tourniquet, tem pessoas que formou e ainda acham que o tourniquet foi criado para certa forma. Né? Então, assim, eu uso minha própria vida, enfim, né? Foi algo que me instigou, é algo que fez diferenciado, algo que eu apaixonei, enfim, e sei muita importância disso. Então, tipo assim, para você, assim como eu, enfim, né?
que fez, né, e que quer crescer, que quer fazer um diferencial, enfim. Parece ser clichê, mas é realidade, né? Capacite, busque, estude, voe, né? E assim, nós estamos aqui para tentar dar esse empurrãozinho, né? Dar essa força, estamos aprendendo juntos, crescendo juntos, enfim. Mas que tem essa preocupação, tem esse cuidado com a saúde que é muito sério. A gente costuma dizer que a gente não pode brincar com saúde. Eu trabalhava atrás num algo específico e eu produzia, por exemplo, canecas. Eu quebrei, desculpa. Quanto que fica? Eu tiro do meu salário. Eu não posso brincar com a sua mãe. Eu não posso brincar com o meu avô. Né? Então, tipo assim, isso e a gente tem capacidade de buscar para que isso não aconteça. Somos humanos, estamos sujeitos a erros, mas enfim, o objetivo nosso é reduzir ou até zerar esses erros. E isso faz com que a gente capacite, a gente busca, a gente pega atualizações, enfim. E é isso que a gente quer, né? Essa mensagem de trago, de buscar realmente, de capacitar sempre mais, né? Nunca parar. E obrigado por essas palavras também, eu acho super legal, viu, Lucas? É importante porque assim, a gente vem sempre essa constante querendo crescer, desenvolver, evoluir com as pessoas e fazer com que elas enxerguem isso. E que não tem um outro caminho que não seja dedicação o tempo todo, né? Então tá aqui alguém que a gente vê que são esses 15 anos, eu acredito que direto estudando, se desenvolvendo para trazer e fazer o melhor. Então obrigado mais uma vez, viu, Lucas? Thelma, quer colocar alguma coisa? Eu quero 3264-3000 e o curso está para junho, início de junho. O pessoal do comercial vai atender vocês, tá? Legal. E não esqueçam, acho que um curso com um profissional super capacitado como o Lucas, vocês já tiveram uma prévia aí, então quem tiver interesse, 3264-3000, falar com a Regiane ou com o Lierson. Olha, é sensacional mesmo. Realmente a gente fala de coração mesmo. A gente preparou algo, né? Hoje não é o primeiro treinamento que a gente faz, enfim. Mas assim, acho que todo, né, a gente faz determina aquele carinho. A gente gosta, a gente prepara um carinho. Então várias vezes, de repente, preparamos com carinho, estamos gerando carinho, parece que a gente está melando. Mas não. Está sendo preparado com carinho realmente. Eu procuro sempre tentar melhorar o que é algo, de repente eu acho que é interessante. Esses módulos separados, né? Por pares, por evolução, por clínico, por trauma, por introdutório, enfim. Os simulados realmente a gente vai fazer, a gente vai ter sangue legal, a gente vai brincar legal, tem equipamento bacana, enfim. É algo que a gente está, né, trabalhando realmente com carinho, um diferencial realmente na região. Né? Esse certificado realmente internacional, não que o nacional não tenha, mas o internacional algo diferenciado e que vai valer a pena, sim. Eu acho que vai ser interessante, o objetivo nosso é tentar realmente criar essa expectativa e falar assim, pô, foi sensacional, foi legal, foi gostoso e quero bis, quero refazer. O ano que vem talvez de novo, enfim, né? Esse é o objetivo, é o que eu quero como aluno e é o que a gente propõe para fazer para esses alunos, né? Legal. Tá ótimo, pessoal. Tá aí então. A gente tá aí com o Lucas mais uma vez. Thelma, obrigado também. Obrigada, Bruno, Lucas. Nosso comecinho aqui, estreamos bem aqui com um monte de informação super legal. Então, pessoal, quem gostou, compartilha, curte, ativa o sininho, segue a gente. Vocês vão ter bastante informação cada vez com muito engajamento nessa linha mesmo, da gente saber de desenvolvimento, que a gente pode contribuir sempre. Então, é isso. Espero vocês no próximo e até mais. Até, tchau.